Próximo exercício agora, 14. Aqui ele vai trazer um triângulo, aí ele fala, sendo o ponto I, esse ponto aqui, o incentro do triângulo representado abaixo, determine as medidas de x, y e z. Então vamos lá. Se ele fala que o ponto I é o incentro do nosso triângulo, eu sei que os segmentos que se cruzam nesse ponto são bissetrizes. Então, esse segmento aqui é uma bissetriz, este outro também vai ser uma bissetriz, e este outro aqui também vai ser uma bissetriz. E sendo os três bissetrizes, cada bissetriz vai dividir o ângulo do vértice em dois ângulos iguais. Aí observem esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar de amarelo. Ó, de um lado da bissetriz, temos um ângulo de 34 graus. Do outro lado, temos um ângulo que nós queremos saber quanto é, que foi chamado de Z. Como a bissetriz, aquela divide esse ângulo ao meio e 34 é a metade, então o Z vai ser a outra metade do ângulo. Então, o Z também vai ser quanto? 34 graus. A mesma coisa em relação ao x e ao y. X vai ser quanto? 20 graus, vai ser metade, né, de todo o ângulo que eu tenho aqui, ó, nesse vértice. Observe que 20 é metade, então o x vai ser a outra, e o y vai ser igual a quanto? Sabendo que ele é a metade de todo esse ângulo que eu tenho nesse vértice do triângulo. Sabendo que a metade é 36, y também vai ser 36 porque ele é a outra metade. Pronto, terminamos. X é igual a 20, y é igual a 36 e z igual a 34 graus. Terminamos. 15 agora. Sabendo que os triângulos representados são isósceles de base BC, determine o valor de x. Então, ele fala que nos triângulos, o lado BC deles é a base, né? E ele marca aqui os lados que são iguais. Então, se aqui é a base, então estes dois lados, esses dois ângulos aqui, ó, formados nessa base, vão ser congruentes, vão ter o mesmo valor. Aí observem. Pela soma dos ângulos internos, podemos descobrir quanto é o valor de cada ângulo formado nessa base do triângulo. No lado BC, que ele falou que é a base, é como que eu descubro cada um. Vamos lá. Os três juntos, esse e esse outro, a soma deles tem que ser igual a 180. Se eu tirar esse, cujo valor é conhecido, de 30 graus, o que sobra é os dois juntos. Aí, sabendo que eles são congruentes, divide por 2 para saber o valor de cada um. Então, vamos lá, 180 menos 30, sobra 150. 150. Então, esses dois ângulos da base juntos, a soma deles é igual a 150. Como eles são iguais, vamos dividir por 2 para saber o valor de cada um. Dividindo por 2, cada um vai ser igual a quanto? 75 graus. Então, aqui é 75 e aqui também é 75. Aí, observe que o x, que ele quer saber o valor, ele vai ser o suplemento desse ângulo interno que mede 75. Então, sendo o suplemento dele, x vai ser igual a quanto? 105 graus. 180 menos 75 sobra 105.
5 graus. Então, x aqui é igual a 105 graus na letra A. Letra B. Vamos lá. Bom, ele fala que, no enunciado, que o triângulo é isósceles, né? De base BC. Então, aqui é a nossa base. Sendo aqui a nossa base, os dois ângulos formados nela vão ser congruentes. Aí, se um é x, o outro também vai ser x. Aí, como eu encontro, né, o valor desse x? Para encontrar o valor dele, nós vamos montar uma equação pelo teorema do ângulo externo. Observem esse ângulo aqui, ó, que é um dos ângulos externos do nosso triângulo. Pelo teorema do ângulo externo, o valor desse ângulo, que é x mais 70, é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Então, venho somando esses dois, x mais x, 2x, já reduzindo. Aí agora, observem, montei a equação para esse x com base no teorema do ângulo externo, resolvendo ela, daqui sai o valor de x, né, pedido aqui no item B. Então vamos lá, separa os termos, leva o x lá para o segundo membro, fica 70 igual a 2x menos x. Reduz o segundo membro, 70 vai ser igual a 2x menos x, x. Aí observem que aqui o valor de x vai ser igual a quanto? 70 graus. Próximo. Agora é o exercício 16. Na figura, qual é a medida do ângulo ACD? Quem que é o ângulo ACD? Então, vamos lá, nos orientar pelos pontos. Então, ACD vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vai ser igual a quantos graus? Então, vamos lá, observem. Tem alguns segmentos na figura com a mesma marcação. Então, significa que eles têm medidas iguais. Em relação a esse triângulo aqui, ó, que vou destacar de amarelo, observe. Como eu tenho a mesma marcação em todos os seus lados, eu entendo que ele é equilátero, esse triângulo. E sendo equilátero, além dos lados serem todos congruentes, os seus ângulos internos também vão ser todos congruentes. Aí todos medindo quantos graus? 180 dividido por 3, cada ângulo interno dele vai ser igual a 60 graus. Aí observe que o ângulo que ele quer, o ângulo ACD, já temos uma parte do valor dele. Agora falta encontrar a outra, que vou destacar aqui de azul. Aí observem que esse ângulo que eu estou destacando de azul é um dos ângulos internos desse triângulo que eu vou destacar de rosa. Aí calculando ele, no final, para ter o ângulo que ele pede, é só somar os 60, né, que eu descobri quanto é, com o valor desse ângulo azul que eu vou calcular agora. Então vamos lá, em relação ao triângulo rosa, como eu tenho esses dois lados dele com a mesma marcação, em relação às medidas dos seus lados, eu entendo que ele é isósceles. Se ele é isósceles, esse lado dele aqui, o BC, DC, vai ser a base. E sendo aqui a base, estes dois ângulos aqui, ó, no vértice D e no vértice C, vão ter a mesma medida. Aí como eu encontro as medidas desses ângulos da base? Observe o terceiro ângulo dele, ó, que é este de baixo. Aqui é 90 graus. Então, como a soma dos três é 180, 180 menos esse ângulo de 90, sobra 90 graus, que são esses dois ângulos da base juntos. Como os dois aqui eu sei que eles são iguais, divido por 2, cada ângulo vai ser igual a quanto? 45 graus. Então, aqui é 45 e aqui também vai ser 45. Agora, é só somar estes dois ângulos para saber quanto é todo o ângulo ACD que ele pediu. Aí, vamos lá. 60
mais esse outro de 45, os dois juntos forma esse ângulo ACD, que vai ser igual a quanto? Igual a 60 mais 45, 105 graus. Pronto, terminamos. Próximo exercício. Dezessete. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são representados por x mais 30 e 2x menos 20 graus. Calcule o valor de x nessas expressões, né, que representam as medidas desses ângulos da base. Não, como ele falou que são ângulos formados na base do triângulo isósceles, em relação às suas medidas, eu vou saber que eles vão ser iguais. Aí, para calcular o valor desse x, eu venho montando uma equação com base na relação das medidas desses dois. Então, um é igual ao outro, é só vir pegando um dos ângulos, vou pegar esse que é 2x menos 20, e igualar ao outro, que tem medida igual a desse, que é x mais 30. Como eles são iguais, posso montar aqui uma equação igualando os dois. Montei a equação com base na relação dos dois que são iguais, que são congruentes. Agora é só resolver a equação, que daqui sai o valor do x que foi pedido. Então vamos lá, separar os termos. Quem tem x deixa no primeiro membro, quem não tem x deixa no segundo. No primeiro fica 2x, aí leva esse x para o primeiro membro, menos x, igual a 30 mais 20 graus. Menos 20 do outro lado fica mais 20. Reduz cada membro, começando pelo primeiro, 2x menos x, x igual 30 mais 20, 50. Então, x aqui vai ser igual a 50 graus. Pronto, terminamos. Bem facinho. 18. Na figura, o segmento AB é congruente ao BC e é congruente ao CD. Aí vamos, já que os três são congruentes, vamos colocar uma marcação para os três. Então, o AB, que é um dos lados do triângulo ABD, vai ser congruente ao BC e congruente ao CD. Aí, com base nas medidas, né, de segmentos e de outras que aparecem na figura do triângulo, calcule o valor de x. Então, vamos lá. Observem, em relação a esse triângulo aqui, como ele tem dois lados aqui, ó, iguais, congruentes, ele vai ser isósceles. E em relação ao outro triângulo que vou destacar de amarelo, como esses dois lados dele têm a mesma marcação, eu entendo que também aqui esses lados são iguais. Então, ele também é isósceles. E sendo isósceles, observem, em relação aos dois ângulos da base, no caso do triângulo amarelo, é este ângulo aqui e este outro aqui, que eu colori com a mesma cor. Em relação a esses dois ângulos da base, eu sei que aqui eles vão ser congruentes, né? Esses ângulos. Então, eu tenho a medida de um é 40, aí o outro, sabendo que vai ser igual a ele, vai ser igual também a quanto? Também 40. Então, os dois vão ser de 40 graus. Aí, observem, para encontrar o valor do x, eu vou precisar saber quanto é esse ângulo interno todo, ó, do triângulo grandão, do triângulo ABD. Aí, como eu já tenho uma parte dele calculado que é 40, falta a outra, que eu vou destacar de azul. Então, essa outra parte dele vai ser igual a quanto? Aí, observe, no triângulo rosa, esse ângulo que eu destaquei de azul é um dos ângulos internos dele. Aí, tem como descobrir o valor desse ângulo interno dele? Tem. Observem, o triângulo rosa, ele é isósceles. Sendo isósceles, se esses dois lados são iguais, esse lado aqui de baixo vai ser a base dele. E eu sei que aqui na base, os dois ângulos formados nela vão ter a mesma medida. Então, esse ângulo vértice A vai ser congruente a esse do vértice C.
Aí observe, esse ângulo aqui do vértice C, pelo teorema do ângulo externo no triângulo amarelo, eu sei que o valor dele vai ser igual a destes dois internos não adjacentes a ele. Então, direto, eu consigo saber que o valor desse ângulo aqui no vértice C do rosa, do triângulo rosa, ele vai ser igual a 80. Ou você poderia também usar a soma dos ângulos internos do amarelo para saber esse outro ângulo interno dele e depois usar ele para saber esse interno aqui do rosa. Mas aqui eu vi que pelo teorema do ângulo externo era mais rápido de encontrar o teu valor. Então, o seu valor vai ser igual a 80. Bom, sabendo que estes dois aqui da base do rosa, eles são congruentes, o outro aqui também vai ser 80. E agora, sabendo as medidas desses dois da base, eu posso somar eles e subtrair depois 180, ir pela soma dos ângulos internos do triângulo rosa, para saber esse ângulo de cima, que é o ângulo do vértice. Então vamos lá, 80 mais 80, 160. Subtrai de 180, vai sobrar quanto? Vai sobrar 20, né? Então esse ângulo de cima vai ser igual a 20. Agora que eu tenho as medidas desses dois, eu posso somar para saber quanto vai ser todo esse ângulo interno do vértice B, do triângulo grandão, do triângulo BAD. Então vamos lá, 20 mais 40, esse ângulo todo vai ser 60. Aí sendo x o suplemento do 60, x aqui vai ser igual a quanto? 180 menos 60, 120 graus. Então x aqui vai ser igual a 120. Terminamos este exercício. Próximo. 19 agora. Na figura a seguir, o triângulo ABC é isósceles. Os lados AB e AC dele são os lados congruentes. Então, o AB vai ser congruente ao AC. E x representa uma medida em centímetros. Determine as medidas. Determine a medida de AB mais AC. Então, ele quer aqui que você some as medidas desses dois lados. Só que para poder somar, como ele quer, eu vou precisar saber quanto é cada um. Aí como eu descubro quanto é a medida em centímetros de cada um desses lados? Para saber quanto é a medida de cada um, eu vou precisar encontrar o valor desse x que tem nessas expressões que representam as medidas desses lados. Então, como eu irei calcular o valor desse x? Sabendo que essas expressões que representam aqui os lados AB e AC do triângulo, esses lados aqui, eles são iguais, eu posso montar uma equação igualando um ao outro para calcular o valor desse x. Então vamos lá montar a equação com base nessa relação dos dois, que são de medidas iguais, que são congruentes. Então venho pegando um lado, que é 5x mais 13, venho igualando ao outro, que mede quanto? 3x mais 25. Agora é só vir resolvendo a equação. Vem separando os termos. Quem tem x deixo no primeiro membro, quem não tem deixo no segundo. Então fica 5x menos 3x igual a 25, levo 13 para o outro lado, menos 13. Agora é só reduzir cada lado da igualdade, começando pelo primeiro membro, 5x menos 3x, 2x. No segundo membro, 25 menos 13, vai dar 12. Agora é só isolar o x, leve 2 para o outro lado dividindo. 12 dividido por 2, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 6. Beleza, encontrei o valor de x. Agora, eu venho substituindo o x em cada expressão para calcular aqui o valor de cada lado. Então, vamos lá. Começar com esse lado AB. 5 vezes o valor do x, que é 6, vai dar 30. 30 mais 13, 43. Então, o lado AB vai ser igual a 43 centímetros. E sabendo que o AC é congruente ao AB, então se o AB é 43 centímetros, o AC também vai ser 43 centímetros.
E se você vir substituindo o x por 6 e efetuando o cálculo que tem na expressão, você também vai encontrar esse valor de 43 centímetros. 3 vezes o valor do x, que é 6, 18. 18 mais 25, 43 centímetros. Então agora eu venho somando esses dois lados que ele pediu. 43 mais 43, a soma destes lados vai ser igual a quanto? 86 centímetros. E pronto, terminamos o exercício 9. Próximo. Neste exercício, ele vai trazer um pentágono que é regular. O que é um pentágono regular? É um polígono com 5 lados, cujos lados vão ser todos congruentes, assim como os ângulos internos, externos, enfim. Os lados aqui vão ser todos da mesma medida. Aí vou marcar todos os lados com um risquinho, para ficar bem visual aqui que os lados possuem a mesma medida. E cada um dos ângulos internos do pentágono, ele fala que mede 108 graus. Então aqui é 108, aqui tudo vai ser 108, aqui tudo vai ser 108, aqui tudo vai ser 108, aqui também tudo vai ser 108. E ele fala para você, na figura do pentágono, calcular o valor de x. Aí olha só, observem que tem um triângulo aparecendo na figura do pentágono, né? Que foi destacado em amarelo. Aí observem em relação ao triângulo amarelo, como estes dois lados do pentágono também vão ser lados do meu triângulo, ele possuindo esses dois lados iguais, ele vai ser isósceles. E sendo isósceles, esse lado aqui de baixo dele, que eu vou traçar de verde por cima, vai ser a base. E sendo a base este lado do triângulo amarelo, os dois ângulos aqui, ó, que eu vou destacar de verde, os dois ângulos formados nessa base vão ser congruentes. Aí um deles é o x. Aí como eu vou encontrar o valor desse x? Vamos lá. Pela soma dos ângulos internos do triângulo amarelo, podemos, da soma deles, que é 180, subtrair esse de cima, que vale quanto? 108. Aí subtrai, vamos ver quanto sobra. 0 menos 8, não dá, tira do 8, aqui fica 7, aqui 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 0 sobra 7. 1 menos 1, 0. Então sobra 78 graus. Esse ângulo que sobrou corresponde aos dois ângulos da base que eu coloquei de verde juntos. Aí, sabendo que eles são congruentes, dividindo por 2, eu consigo saber o valor de cada ângulo. E nesse caso, um deles aqui é o x, né? Então é só dividir por 2. 72 dividido por 2, metade vai ser quanto? 36 graus. Então aqui é 36 e aqui também vai ser 36. E sendo esse ângulo 36 e ele é nosso x, então o x aqui vai ser igual a 36 graus. Pronto, terminamos. Próximo. 21 agora. Sabendo que o triângulo ABC, esse triângulo que nós vamos destacar de amarelo, ele é isósceles de base BC. Então ele fala que aqui embaixo o lado BC dele é a base. Determine os valores de x e y que aparecem nessa figura. Então vamos lá. Vamos calcular o valor de x primeiro.
O y vai ser calculado com base no valor do x. Então vamos lá. Em relação a esse ângulo externo, que vou destacar de azul, cuja expressão que representa a medida dele é 2x menos 40, e esse outro externo, cuja medida é representada pela expressão x mais 45, como aqui é um triângulo isósceles e a base dele é esse lado BC, pense comigo, na base eu vou ter ângulos congruentes, né? Esse ângulo y vai ser igual a este outro que eu tenho aqui, ó, que eu também vou chamar de y. Observem que, em relação aos ângulos externos de cada um, que são suplementos deles, né? Eles vão ter medidas iguais. Então, visualizando que esses ângulos externos são iguais, nós podemos montar uma equação igualando os dois para calcular o valor desse x. Então, vamos lá. Este ângulo, cuja medida é expressa por 2x menos 40, é igual a este outro externo, que mede quanto? X mais 45. Montou a equação igualando os dois? Com base na relação dos dois, que nós vimos que são congruentes, agora é só resolver que daqui vai sair o valor de x. Separa os termos, quem tem x vou deixar no primeiro membro, quem não tem deixo no segundo. Então, no primeiro fica 2x, abaixamos, traz este x para o primeiro membro, menos x, igual a 45 graus, leva menos 40 para o outro lado, fica mais 40. Agora vem reduzindo cada lado da igualdade, 2x menos x, x. X vai ser igual, reduz o outro lado, 45 mais 40, 85. Então, x aqui vai ser igual a 85 graus. Com o valor de x, podemos calcular um desses ângulos externos para poder usar ele para chegar no valor de y, que é o interno, que é suplemento dele. Então, vamos lá. Se o x é 85, 85 mais 45 vai ser igual a quanto? 5 mais 5, 10, sobe 1 abaixo 0, 1 mais 8, 9, mais 4, 13. Então, 130 graus, né? Vai ser o nosso ângulo externo. Aí, como o y é o nosso interno, suplemento do externo que descobrimos que é 130, então, subtraindo 130 de 180, vai sobrar quanto? Que vai ser o valor do nosso y? Vai sobrar 50 graus, né? Então, o y aqui vai ser 50 graus. X, 85, y, 50 graus. X igual a 85 e y igual a 50 graus. E pronto, terminamos. Próximo. 22. Na figura, o segmento AM é congruente ao MC. Aí vamos marcar os dois. O AM é esse segmento aqui, ó, que eu estou apontando com o mouse. Marcar com risquinho. Ele é congruente ao MC. Ó, o segmento MC vai ser este daqui, ó, que liga os pontos MC. Então, também vou marcar com um risquinho. Aí, com base nas informações que aparecem na figura e do que ele deu aqui no enunciado, calcule o valor de x. Então, vamos lá. Como ele falou que esses dois segmentos são congruentes, e eu visualizo que esses dois segmentos são dois lados desse triângulo que eu destaquei de amarelo, em relação ao triângulo amarelo, por ter esses dois lados congruentes, ele vai ser isósceles. E sendo isósceles, a base dele vai ser esse lado de cima, o AC. Então, aqui é a base. E eu sei que na base vão ter dois ângulos congruentes, né? Então, esse ângulo aqui, que eu vou destacar de vermelho, vai ser
congruente a este outro aqui em cima, que eu vou destacar de vermelho também. Aí, observe, em relação a esse ângulo todo que eu tenho no vértice A do triângulo, observe que o ângulo que eu tenho aqui no vértice A do triângulo, ele é reto, de 90 graus. E ele aqui está dividido em 3 ângulos, né? Um deles é x que eu quero, um outro é 52 e um outro é esse que eu destaquei de vermelho. Aí pensem comigo, se eu descobrir quanto é esse que eu destaquei de vermelho, eu posso somar ele com esse de 52 e depois subtrair da soma deles, que é 90, para encontrar o x, porque os 3 juntos aqui é igual a 90. Então, soma os dois que você tem e vê ali quanto vai faltar para chegar na soma deles, que é 90. E o que faltar vai ser o valor de x que ele quer. Então, vamos lá. Como eu encontro aquele ângulo vermelho? Em relação a esse triângulo aqui, ó, que vou destacar de rosa, podemos usar aqui a soma dos ângulos internos dele para descobrir esse ângulo aqui, ó, que eu tenho no vértice M do triângulo rosa. Ó, um dos ângulos internos do rosa eu tenho é 52 graus. Aqui em cima é 52. Aqui embaixo dá para saber também quanto é. Como esse interno é suplemento desse de 90, então aqui esse interno também vai ser 90 graus. Aí, se eu somar estes dois, eu posso depois subtrair de 180 para saber quanto é este ângulo que eu vou destacar de amarelo, que é o ângulo desconhecido do triângulo rosa. Então, vamos lá somar os conhecidos. 90 mais 52, 0 mais 2, 2, 9 mais 5, 14, 142 graus. Subtrai de 180 para saber esse ângulo amarelo, quanto é o valor dele. 180 menos 142, 0 menos 2 não dá, tira do 8, aqui fica 7, aqui 10. 10 menos 2, 8, 7 menos 4, 3, 1 menos 1, 0. Então, esse ângulo amarelo vai ser igual a 38 graus. Bom, aí observem. Em relação ao triângulo amarelo, esse ângulo que nós descobrimos que é igual a 38 graus, observem que aqui em relação ao triângulo amarelo é um dos ângulos externos dele. Então, se você pensar em relação ao teorema do ângulo externo, esses dois aqui, ó, que eu destaquei de vermelho, que são iguais, como eles são não adjacentes a esse externo de 38 dele, a soma deles vai ser igual ao valor desse externo. Então, eu sei que os dois juntos, a soma deles é igual a 38 graus. E como os dois são congruentes, dividindo por 2, 38 dividido por 2, cada um desses ângulos vai ser igual a quanto? 19 graus. Então, aqui é 19 e aqui também vai ser 19. Aí, agora, voltando lá para cima, no vértice A do triângulo, podemos, ó, como os 3 juntos é igual a 90, podemos somar esse 52 com este 19 para descobrir o valor de x. Aí, soma estes dois. 52 mais 19 vai ser igual a quanto? 2 mais 9, 11, sobe 1 abaixo 1. 1 mais 5, 6, mais 1, 7. 71 graus. Aí, agora, pega a soma deles e subtrai da soma dos 3, que é 90. O que sobrar vai ser o valor de x. 90 menos 71. 0 menos 1 não dá, tira do 9, aqui fica 8, aqui 10. 10 menos 1, 9. 8 menos 7, 1. Então, esse x vai ser igual a quanto? 19 graus. E pronto. Terminamos.